Olá, Emanuel aqui, continuando os estudos de Vex, hoje no dia 3. Ele começa comentando do exercício do dia anterior de criar ondas alterando a posição do grid. Então só bora fazer aqui para a gente relembrar o processo. Só coloquei a cor para a gente lembrar que a função length retorna a posição do ponto em relação ao centro da nossa cena. Então, se eu mover, o ponto permanece na origem. Aí na fórmula ele já cria um parâmetro de escala. O @time serve para deixar a função animada e finalmente o @p.y com a função seno. Assim, tem que criar o parâmetro, que é como o parâmetro por padrão ele vem zerado, aí a gente tem que alterar aqui a escala para a gente ter mais ondas. E se eu der o play, ele está animado aqui. Nesse dia 3, ele traz que esse código que a gente acabou de fazer só funciona em grids, em superfícies planas. Para criar ondas em superfícies orgânicas não planas, é necessário combinar algumas ideias. Aí agora ele vai fazer uma sequência, trazer uma sequência de códigos. Ele muda aí ele começa a fazer uma expressão aqui, @p mais igual, fazer uma atribuição aqui com o @n. Essa função aqui, ela está aplicando as normais aos pontos. Lembrando que essa função aqui equivale a isso aqui. Isso aqui é a forma reduzida de dizer isso aqui. Nesse caso eu estou pegando a posição original dos pontos e somando a normal daquele ponto. O que ele faz é equivalente a um inflate quando a gente está usando software 3D de escultura ali no ZBrush, e a gente pode definir o quanto desse, entre aspas, inflates vai acontecer. Então a gente pode, na normal, a gente pode multiplicar um parâmetro, criar um parâmetro para multiplicar e controlar o quanto vai acontecer essa deformação. Aí agora, se eu mover aqui, a gente tem um controle, pode fazer pro outro lado também. Então a gente, se tiver em um, vai estourar a malha aqui. E se a gente fizer pouquinho, a gente tem o equivalente à função de inflate. Aí depois ele incrementa o código aqui para fazer o equivalente que a gente fez no plano de criar ondas, só que agora usando a função normal aqui para modificar a malha juntamente com a função seno. Esse código é a mesma ideia que a gente fez no grid, só que agora utilizando a normal para fazer a alteração dos pontos do personagem aqui.
dando play, fica todo estourado. Ele segue aquele padrão de 1 e -1. Próximo código, ele traz mais um parâmetro para controlar o tamanho das waves aqui, das ondas. Como ele está zerado, acredito que não vai ter nenhuma alteração. Então, a partir do momento que a gente coloca algum valor, a gente começa a ver ele ter alterações mais sutis. Aí tem muitas coisas que a gente pode fazer com isso. Por exemplo, eu vendo aqui, a gente pode até criar uma variável aqui. Agora, com o fit, a gente limitou para ele não pegar valores negativos e mostrar as faces internas do personagem aqui. E a gente também estabeleceu um limite máximo que ele pode inchar aqui, fazer o inflate. O próximo tópico desse dia 3 é sobre outros usos para a função length e introdução ao clamp. Trazer de volta o grid e vou seguir os códigos que ele vai mostrar outras funções aqui, outras utilidades para a função length. Agora ele só vai atribuir no eixo Y, e o que faz o grid criar um cone aqui. Aí ele continua no próximo código aqui. Se a gente quiser inverter, a gente pode fazer uma multiplicação com -1, a gente inverte ele. Se a gente multiplicar por -1, a gente tem ele invertido. E a gente pode também deslocar ele somando 10. A gente pode manipular o nosso objeto utilizando operações matemáticas. Aí ele traz que na programação a gente também pode representar o D como -D. Isso aqui equivale implicitamente, quando a gente coloca -D, a gente está falando que ele está sendo multiplicado por -1. Se eu der o Ctrl Enter, o resultado é o mesmo aqui. Aí depois ele traz a função clamp. Essa função permite informar quais os valores mínimos e máximos que tem o objetivo de limitar os valores da seção. Aí o que a gente está dizendo é que os valores de D só pode ter no mínimo 0 ou no máximo 3. A gente fala até onde a nossa função pode alterar a nossa malha. E a gente pode inverter. Nesse caso a gente pode colocar o menos na frente, a gente inverte. Ele coloca um menos D. Colocando 1 ali, menos D, a gente está fixando a nossa base na origem e só vai ser alterado nesse intervalo. A gente fez de certa forma um clamp dentro do clamp. Aí ele traz outra forma de fazer um clamp, é usar o fit. Dessa forma a gente está forçando que os valores mínimos e máximos só pode ser entre 1 e 2. Você pode pegar o gráfico e olhar quando estiver limitando entre 1 e 2. Vou habilitar o meu Geometry Spreadsheet aqui. A gente vai ver aqui no gráfico que vai ter valores entre 1 e 2. Aí a gente pode alterar esse intervalo. Se eu colocar 0 aqui, ele vai até a origem, a gente está esticando aqui. E a gente pode aumentar aqui para 10. A gente tem um valor aqui que antes era 2, subiu para 10. Os intervalos aqui
variando bastante lá da origem até o valor de 10 que está lá do nosso intervalo. E ele mostra um exemplo de combinação das funções fit e clamp. Fez primeiro o fit para fazer uma primeira limitação. Originalmente seria entre 1 e 3 e todos os valores aqui seriam invertidos para 1 e 0. E depois ele estabeleceu o range mínimo para 0.5 e o máximo 1. E a gente tem essa barriga aqui acontecendo. Ele termina a última fileira de código aqui de criar alguns canais ali de parâmetros para a gente controlar os valores mínimos e máximos. Só vou deletar os parâmetros anteriores para não dar para evitar qualquer confusão aqui no código e criar os novos valores. E agora é só atribuir os parâmetros diretamente aqui na função. E a gente tem total controle da nossa função aqui. A gente pode definir a altura da base, a altura do topo, e a gente estabelece os raios da base do topo aqui. Um ponto interessante que ele traz é sempre começar simples, gradualmente ir adicionando complexidade. Continue inserindo e rearranjando o código até que ele faça o que você precisa. E a gente vai para os exercícios agora. Nessa última função a gente tirou o clamp e a gente só trabalhou com fit. Aí o primeiro exercício aqui, ele pede para a gente incorporar o clamp ao código e fazer algo interessante com a função clamp. Então bora pro Houdini. Tem a ver com o meu valor máximo aqui. Se eu deixar zerado aqui, a base fica lá no zero, e aqui fica no zero também. Quando eu estabeleci que o out era 0.5 aqui, não importa o valor máximo do clamp, ele não vai sair daqui, mas eu consigo reduzir esse valor. Digamos que o clamp seria um ajuste fino aqui da função fit. O segundo exercício aqui, ele pede para criar uma função seno para gerar ondas, mas depois para a gente ver o que acontece se eu
colocar a função fit e clamp antes, depois, fazendo os dois, antes e depois. Aí já tá com um fit aqui antes, então vou colocar um. O que eu posso fazer aqui no... Esse aqui é depois do sim. Eu vou colocar D. E aí sim eu coloco arroba p.y igual a D. Agora sim. Obviamente não ia ver nada depois da função seno. Aí bora só esconder aqui. Esse daqui é sem a função seno. Esse aqui é com a função seno ativada. E com o clamp eu consigo agora fazer estabelecer
a altura e tá sempre limitado a esses meus alts em o alt min e o alt max. Então eu consigo fazer um corte aí e com o fit eu posso aqui estabelecer essas variações. Agora fazendo com os dois ativados aqui, aí temos a situação de eles se anularem aqui, porque eu estou usando os meus valores. O que vai menos 1 em 1 é que vai depois do seno. Então, estabelecer aqui. Isso acontece por causa do segundo clamp. Bora pro próximo exercício. Ele quer que a gente crie ondas que comecem em 2 pontos e misture um com o outro. Então eu vou fazer o seguinte, vou criar um ponto que começa na origem e outro que começa em um ponto que eu vou estabelecer aqui. Se eu só fizer isso aqui, ele vai atribuir a última função. Então eu vou colocar um mais igual. A gente vai ter as duas funções se somando aqui. Eu posso multiplicar também. Vamos ver o que acontece com a multiplicação. Se eu subtrair, a gente faz o inverso aqui. E por último ele pede pra gente criar um exemplo usando VOPs. A gente quer criar ondas no nosso grid.
E se a gente quiser alterar com esses valores aqui a posição em Y, é só pegar um id, pegar a posição de Y original, jogar aqui, aí o resultado dessa soma a gente joga no P. E aqui a gente tem agora o que a gente tinha feito antes, só que feito no VOPS. Aí eu posso estabelecer aqui um fit. Aí eu estabeleço que o mínimo é -1, 0.5. Aí jogando para cá, a gente controla agora a altura das ondas. E é isso. Hoje foi bem interessante aqui os exercícios. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.